Olá, eu sou o professor Flávio Miranda de Farias e estou aqui reapresentando a minha tese Autoria Imersiva em Realidade Virtual para Aplicações Multimídias. Agora a gente pode ver uma breve resumo do sumário da minha apresentação. Bom, como introdução eu posso citar que existem diversos tipos de mídias, diversos tipos de ferramentas de autoria para gerar essas mídias. Cada um com seu foco, com a sua realidade, com o seu tipo de apresentação e controle. Como motivação para essa tese, eu posso citar que hoje em dia há cada vez mais diversidade de conteúdos multimídia, seja para museus virtuais, seja para educação, diversos outros modos. Para esse monte de quantidade de mídias existentes, existem diversos tipos de ferramentas de autoria, mas a maioria delas é focadas em ambientes bidimensionais, com controle bidimensionais. Há alguns projetos, alguns trabalhos que trabalham sim inicialmente com esse tipo de abordagem de autoria em 360 graus, mas só que elas são limitadas normalmente em 3 graus de liberdade. Bom, para isso, qual seria a principal questão da pesquisa? A minha pesquisa focava em investigar qual é a experiência do usuário usando o ambiente de autoria imersiva. E os objetivos da minha pesquisa é facilitar o desenvolvimento de projetos em 360 graus que tenham interatividade, efeitos sensoriais e ambientes imersivos, de uma ferramenta que seja totalmente imersiva no formato de autoria, com suporte a diversos tipos de mídias. Para isso, a, eu realizei uma proposta. E a minha proposta da tese focava em ambiente de execução totalmente 360 graus dentro da realidade virtual, totalmente de forma imersiva. Que ele pudesse trabalhar com diversos tipos de mídias em paralelo e que tivesse relacionamento entre as mídias, uma pudesse interagir com a outra. Esse ambiente também em, deveria ser aberto e trabalhar em 6 graus de liberdade. Além disso, como disse, seria necessário a interatividade entre as mídias e execução complementar de efeitos sensoriais, vento, calor, por aí fosse. Além disso, o formato de intercâmbio para poder favorecer a troca de informações com outras ferramentas. Com um breve rascunho, a gente, na pesquisa, propôs esse tipo de gravura, que era o ambiente desejado. Essa proposta definia também que o sistema, o protótipo deve ter dois atores, no qual seria um autor do projeto e o outro seria o usuário para visualização. Para esse projeto também como proposta, foi introduzido o Multicell, que é uma linguagem baseada em XML, no qual seria o papel de fazer o intercâmbio e a correlação entre a minha proposta e outras ferramentas existentes. Ela tem base em XML e poderia ser editado diretamente em ferramentas de texto, caso fosse necessário. Agora vamos falar na implementação da Muse VR, que é a minha ferramenta de proposta. Bom, a Muse VR trata-se de uma aplicação em realidade virtual, um foco em multimídia, ou seja, trabalhar com diversos tipos de mídias, incluindo efeitos sensoriais. Foi desenvolvido em Unity, a princípio utilizando o HTC Vive e posteriormente, na versão final, o Oculus Quest 2. Ele tem um modo autor, no qual o autor desenvolve os seus projetos, e o modo visualizador, no qual ele visualiza o projeto final. E assiste, interage e usa, né? Ele também tem relações de evento, ou seja, uma mídia pode interagir com a outra, então executar uma segunda, apagar
chamar e assim por diante. Ele tem suporte a efeitos sensoriais e formato de intercâmbio através do Multicell. Aqui nós vamos para uma breve demonstração de como é o uso da ferramenta. Vocês podem observar no canto inferior esquerdo que o usuário do sistema está criando o projeto e tem os atuadores de efeito sensorial. Ele está utilizando os controles para poder manusear o menu, apontar e escolher o tipo de formato. Nesse momento, ele criou uma moldura de 360 graus e nesse exato momento ele está colocando uma mídia para poder ser executado como plano de fundo desse cenário. Ele escolheu um cenário de praia e agora ele vai complementar com efeitos sensoriais essa praia para poder aumentar a imersão do ambiente. Você pode observar que lá embaixo o usuário está cercado por equipamentos atuadores. Ele vai ativar agora o efeito de calor. Quando ele ativar o efeito de calor, acendeu uma luz de calor no usuário lá embaixo. Tanto é que ele ficou mais vermelho, é onde há a sensação de calor. E ele complementa o ambiente com isso. Agora ele ligou o ventilador no mundo real e o efeito de vento lá no ambiente virtual. Com isso, a gente pode mostrar que ele complementa o ambiente virtual com os efeitos sensoriais do mundo real. Continuando agora a apresentação, eu vou estar falando sobre a avaliação que foi feita em cima do protótipo. Foram realizados 3 experimentos, no qual o primeiro baseava-se no HTC Vive, que foi realizado com 10 pessoas. O segundo foi específico do Multicell, no qual ele foi avaliado em relação ao Amuse VR. E por último, o último teste foi com 42 pessoas, foi feito na última versão com o Oculus Quest. Vamos agora falar sobre o Oculus Quest e sobre o experimento com ele. O experimento com o Oculus Quest foi o terceiro e último realizado. Ele lidou com 42 participantes, foi realizado em 2 cidades, tanto na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, quanto Rio Branco, no Acre. Ele visava investigar a pergunta da tese: qual a experiência do autor na criação de aplicações multissensoriais interativas em 360 graus usando um ambiente imersivo? Para isso, nós usamos diversos tipos de ferramentas, dentre elas o GQM, que é uma ferramenta utilizada para avaliar métricas de experimentos. Temos o SUS, que é o questionário de usabilidade de sistema, bem conhecido, e também bem conhecido o EQ, que é o questionário de experiência do usuário. Além disso, nós utilizamos comparativo de quantitativo, quantitativo. Nós utilizamos também um questionário personalizado para o nosso experimento e utilizamos o método estatístico de Mean-Wither. A, a GQM ele procura goals, né, que são objetivos. O primeiro objetivo desse GQM que eu propus era analisar a usabilidade. O segundo objetivo, a qualidade de experiência do usuário. A terceira, o esforço de autoria, por se tratar de uma ferramenta de autoria. O G4, o esforço de autoria, em comparação a um outro método alternativo. E, por fim, o G5, que é uma autoria que foi avaliar a abordagem de autoria imersiva do ponto de vista do usuário. Para avaliar G1, nós utilizamos os questionários de 1 a 10 do SUS, padrão. Para avaliar G2, nós utilizamos o EQ, de 1 a 8. Nós também utilizamos questões personalizadas de Q1 a Q4, como está sendo exibido embaixo, no qual avaliava se os usuários realmente conseguiram terminar a tarefa, qual foi o nível de experiência que eles tiveram com esse tipo de mídia,
E, por exemplo, também quanto tempo levou para realizar a tarefa, se eles conseguiram realizar, né? Para as demais, o G4 e o G5, nós utilizamos questões personalizadas. Continuando, sobre a metodologia, como já falei, foi realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, e Rio Branco, no Acre, levou 42 participantes, sendo 32 masculinos e 10 femininos. A idade variando de 18 a 48 anos, eles vinham desde o ensino médio até a pós-graduação. Dentre eles, tinham dois canhotos. Para a demonstração do experimento, vamos verificar um breve vídeo mostrando como era realizado com os usuários. Vocês podem observar que nós temos uma lâmpada de aquecimento e o usuário poderia verificar as tarefas que eles iam executar durante os testes e fazer tudo de forma virtual. Continuando, após o experimento, nós avaliamos para G1, que era o SUS, nós tivemos o resultado de 78,51 pontos para esse terceiro experimento. E demonstra que sim, a, a ferramenta é aceitável e até relacionado ao objetivo de classificação excelente. Para o SUS, comparando para esse SUS, foram realizados o teste no Oculus Quest e no Oculus Rift. Quando comparamos os resultados de ambos, a gente teve uma média de 80,38 pontos do SUS, sendo que o aceitável é 65 pontos. Agora, para G2, né, que é a avaliação do EQ, nós tivemos 42 participantes e para o terceiro experimento do Oculus e 10 para o primeiro do Vive. Aqui nós temos um resumo do Benchmark, que demonstra que tanto no primeiro quanto na segunda avaliação, ambos tiveram resultado excelente para a qualidade do sistema. Vamos agora para o G3. O G3 foca na seguinte pergunta: o usuário conseguiu realizar o teste? Sim, todos os usuários conseguiram executar as tarefas passadas de modo virtual e realizaram 100%, ou seja, 100% realizar a tarefa. E dentro disso foi utilizado a questão Q2 e Q3, que foi necessário para poder separar em grupos, sendo grupos de usuários experientes e usuários novatos para o tipo de autoria. Com isso, separando os grupos, nós tivemos a separação e classificação por tempo em grupos, sendo que os usuários novatos levaram cerca de 5,43 segundos para resolver em média e os mais experientes 4,75, aproximadamente mais ou menos o mesmo tempo. Então vamos lá. Agora nós vamos falar G4, que é referente ao teste quantitativo de comparação entre o Amuse VR e a linguagem multicell. A linguagem multicell também poderia gerar os mesmos projetos, mas só que escrito em ferramentas de terceiro, ferramentas de edição de terceiro. Então propomos para os participantes fazerem o mesmo projeto, tanto no mundo virtual, utilizando a Muse.ar, quanto numa ferramenta de edição. E pelo gráfico nós podemos observar que o esforço utilizado para obter com cliques no Amuse VR era muito menor e aumentava menos do que o relacionado a linhas de comando. Posteriormente, nós pegamos os resultados e comparamos, dividimos em grupos e aplicamos o método MainWhistler. Com o resultado e a depuração dos dados, nós tivemos o seguinte resultado: G1 atendeu de forma excelente, segundo o SUS, com 78,51 pontos. G2 diz que foi alcançado, sim, de forma excelente pelo EQ. Considerando o G3,
Foi observado que a ferramenta pode ser sim utilizada tanto por usuários iniciantes quanto experientes. Considerando o G4, foi observado que a ferramenta MuseVA gera muito menos esforço do que a utilização de ferramentas de autoria padrão de texto. Considerando o G5, do ponto de vista do usuário, né, a abordagem foi positiva. Agora, com contribuições da tese, a gente pode observar que essa proposta de abordagem de autoria imersiva em realidade virtual foi bem sucedida e é possível sincronizar o espaço temporal de forma aceitável e entre múltiplos objetos e com isso, inclusive sincronizar com os efeitos sensoriais do mundo real. A demonstração prática do protótipo leva-nos a entender que sim, que a ferramenta tem demonstrado que é possível esse novo tipo de abordagem para a construção de projetos multimídia através do próprio mundo de realidade virtual, diferentemente do que é trabalhado hoje em dia. Agora, por fim, aqui está um breve resumo das publicações, que iniciou em 2020, em plena pandemia, né? Teve uma última publicação em 2022, no Access, e atualmente nós estamos com 2 submersões prontas. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do meu projeto.